Só um momento. Bem, aula de hoje, cuidar e educar. Este é o terceiro capítulo da nossa apostila, certo? Ah, então, nesses últimos tempos, a pedagogia ela tem trazido como um foco muito grande a educação infantil, né? Um foco de vários estudos investigativos, né? Isso tem acontecido pela consciência de que a infância ela é um período muito importante na vida de qualquer pessoa. E a infância ela reflete para toda a nossa vida, né? Então, muito do que cada um de vocês é hoje se dá pelo que vocês viveram na infância de vocês, certo? Então, as experiências que vocês viveram quando vocês eram crianças, com toda certeza e de forma irreversível, influenciou na formação de quem vocês são hoje. Então, até os 6 anos de idade são formadas essas bases de personalidade da pessoa, do ser humano, né? Então, observando o desenvolvimento de uma criança, as conquistas elas são grandes e são muito rápidas nesse processo. Então, é, assim, do 0 até os 6 anos, muita coisa acontece na vida da criança. Eu lembro, inclusive, que talvez vocês podem lembrar, para quem aqui já deve ter visto o seu próprio cartão, ou para quem aqui tem filho, né, já há algum tempo, que tinha aquele cartão de vacinação da criança que eu não sei como ele é hoje, né? Eu não passei a não ver mais, mas eu lembro que tinha algumas atividades que você podia acompanhar, né, da criança. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha um cartão muito antigo que falava assim, a criança aprendeu a sentar, a criança aprendeu a engatinhar, a criança aprendeu a se equilibrar, ficar em pé, a criança aprendeu a andar, a criança aprendeu a correr, a criança aprendeu a falar, né? A criança aprendeu a corresponder aos sons, ou seja, e aí a mãe vai anotando ali, né? Tipo, a criança aprendeu a sentar com tantos meses, a criança aprendeu a engatinhar com tantos meses, ou seja, o acompanhamento do que acontece. E assim, tanto pelo estudo que é trazido aqui, como até pela minha experiência de vida, né? Certamente como foi de vocês também, até os 6 anos de idade, a criança aprende muita coisa, né? A criança aprende a falar, ela aprende a sentar, engatinhar, andar, correr, ela aprende, ela tem senso com a coordenação motora, ela passa a aprimorar sua coordenação motora. Então, a criança, dentro desses 6 primeiros anos de vida, ela vive muitos processos de aprendizado, de aquisição de habilidades e de competências que são essenciais e que, se forem mal feitos, eles podem impactar talvez até para o resto da vida desse ser humano. Então, é muita coisa num espaço curto de tempo. E isso se compara, ou seja, quando a gente compara isso com o resto das nossas vidas. Então, por exemplo, imaginem que a gente aprende tudo isso com os nossos 6 primeiros anos de idade. Então, eu, por exemplo, tenho 26 anos, né? Então, ou seja, dessas tantas coisas, porque é muita coisa, tudo isso eu aprendi nos 6 primeiros. Então, eu já sei, é, eu já consigo sentar, andar, correr, falar, né? Há mais de 20 anos. Olha quanto tempo passou. E alguns aqui, né? Algumas pessoas certamente devem ter bem mais idade do que eu aqui. Então, percebam, comparado com a duração média da vida de um ser humano, aprender tudo isso em 6 anos é muita coisa. Então, é por isso que a infância ela se torna um tema de muito interesse para esses estudos que vão auxiliar a prática pedagógica. E nessa mesma medida, eles também propiciam, até mudar aqui, eu tinha esquecido de mudar. Então, na mesma medida, eles também propiciam, na teoria, um conhecimento maior sobre a criança, né? Desde
como organizar o seu espaço, até as formas mais adequadas de você alimentar essa criança. Então, isso acaba conferindo um atendimento melhor nas creches, nas pré-escolas. E esse conhecimento, ele é ainda mais importante para o professor em formação. Então, cada vez mais mulheres ingressam no mercado de trabalho e a consequência disso é que mais crianças ingressam nas escolas, já onde elas costumam permanecer por um período integral e fica a cargo do professor todas essas ações de cuidado e de educação que essas crianças necessitam para um desenvolvimento saudável e pleno. Então, o planejamento dessas ações relacionadas a cuidar são inicialmente os primeiros critérios de qualidade numa instituição. E é claro que não são os únicos, eles sofrem influências culturais, mas ainda assim eles são muito importantes e fazem com certeza parte da ação educativa. Então, o cuidado, ele não deve ser visto pelo docente, pelo professor nesse momento, como um ato assistencialista, de simplesmente prover a higiene e a nutrição, né, como acontecia lá no tempo da criação das instituições de educação infantil. E muito menos o professor tem que ser aquele que fornece simplesmente os cuidados físicos, sem que antes seja importante uma formação acadêmica e teórica muito mais complexa e muito mais rica. Então, esse modelo pobre, né, de formação para atuar nas escolas, com uma função essencialmente assistencialista, ele já não é mais tão aceito e já não é mais tão desejável no meio educacional. Então, o profissional hoje ele tem que se preparar para atuar de fato nas escolas de educação infantil. E um dos aspectos que são muito importantes na sua formação é o conhecimento teórico sobre o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Então, os cursos de formação inicial dos professores precisam propor um currículo que tenha como visão ali a formação de competências que capacitem esses professores para atender essas necessidades das crianças de maneira integrada e de maneira global. Então, aqui alguns conceitos muito básicos, né, que falam sobre a questão. O crescimento que está relacionado ao aumento físico, então quer dizer, é aquela velha história quando a gente olha para a criança assim, olha, cresceu, né? É, 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 tipo, quando a gente olha assim, nossa, mas essa criança está comendo muito, ela está mais forte, ela engordou, né? Então, nossa, tá ficando grande, já está chegando aqui na cintura do pai, está chegando no ombro do pai, ou seja, é o crescimento de fato do corpo, né? O desenvolvimento, ele se refere ao aumento das capacidades de realizar funções cada vez mais complexas, né? Ou seja, eu aprendo algo aqui, eu vou para algo mais complexo. Eu aprendo esse algo mais complexo, eu vou para algo ainda mais complexo. Ou seja, eu vou fazendo coisas que vão me desafiando. Isso tem um pouco de relação com a zona de desenvolvimento proximal, né, que vocês ou já devem ter visto ou ainda vão ver, se vocês por acaso não tenham visto ainda. Que acho que provavelmente vocês ainda não viram, mas vocês vão estudar sobre isso. A zona de desenvolvimento proximal que foi criada por Vygotsky. E a aprendizagem são as habilidades que são adquiridas em função da interação com o meio, né, desses estímulos que são apresentados para as crianças. Então, o professor ele tem que ficar atento a esses três aspectos, né? O crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem dessas crianças, enquanto ele estiver ali na função de professor. Então, outras áreas podem ter ali representantes atuando nessas instituições de educação infantil. Então, a gente pode pensar em que possibilidades? Pode pensar no nutricionista, pode pensar no assistente social, pode pensar no psicólogo e tantos outros, né? Então, a gente tem já uma equipe multiprofissional ali, mas é o professor que vai manter esse contato direto, esse contato frequente com as crianças. Então, é dele a responsabilidade de perceber as suas necessidades, aquilo que elas precisam. Então, a creche e a pré-escola, elas devem ser vistas
como espaços educativos que envolvam o cuidado, a brincadeira e a aprendizagem em algumas situações orientadas. Então, nas instituições de educação infantil, não tem como você cuidar sem você educar. Assim como também não tem como você educar sem você cuidar. Então, as duas ações, elas são indissociáveis, você não consegue separar essas ações, elas são integradas, elas têm uma inter-relação, né? Então, cuidar, segundo o dicionário Aurélio, né, significa ter cuidado, tratar. É uma atitude de entrega, de dedicação. Então, o cuidado, ele envolve tanto os aspectos físicos, que as crianças ainda não dominam, quanto os aspectos afetivo-emocionais, que é, ainda são muito indefiníveis para elas não conseguem enfrentá-las, não conseguem verbalizar. A criança ela não tem tanto domínio com relação às suas afetividades, às suas emoções, elas não sabem se expressar como o adulto sabe. Um adulto consegue expressar aquilo que ele sente na sua afetividade, nas suas emoções. A criança ainda não sabe isso. Então, aí, mais uma vez, a importância do professor nesse sentido. O cuidar ele está relacionado à necessidade de sobrevivência dos seres vivos. Então, ao cuidar para que uma criança não se resfrie, por exemplo, né, colocando um agasalho nessa criança, um casaco, um moletom, enfim, um cobertor, algo que a proteja desse frio, o adulto está educando e ensinando noções muito importantes de prevenção a algumas doenças e a manutenção da própria saúde. Então, ao educar a criança, no sentido de envolvê-la com noções matemáticas, por exemplo, o adulto está cuidando para que ela desenvolva potencialidades e para que essa criança possa ser uma cidadã cada vez mais segura e desenvolta na sociedade que ela vive. E nessas ações conjuntas, alguns cuidados eles estão muito relacionados à sobrevivência da criança. Então, é, já quando bebê, porque ainda a criança ela ainda é extremamente dependente das ações dos adultos para garantir a sua alimentação, o seu higiene, o seu conforto. Então, assim como outros seres vivos no início da sua vida, o bebê ele é vulnerável a uma série de fatores, né? Então, dentre eles, por exemplo, o tempo, se está quente, se está frio. Então, ele depende de alguém que o deixe confortável em relação ao clima. Então, por exemplo, se o dia está ensolarado, com aquele famoso um sol para cada um, eu não vou encher a criança de roupa, né? Eu vou perceber a criança ali suando e vou deixar aquela criança envolta em tanta roupa? Não, eu vou deixar a criança, né, dependendo do ambiente, dependendo da situação, você vai deixar a criança com um pouco menos de roupa, né? Deixar ela um pouco com o corpo um pouco mais livre, você vai cuidar assim, acho que é articulações que a gente fala, né? Então, por exemplo, manter a criança sequinha, ter um paninho ali para você ir secando, ou um lenço, né, para você ir secando a criança, assim, a questão do talco, né, para manter as dobrinhas dela sequinhas, né, para não, até mesmo não, como é que fala, não machucar ali, né? Enfim, eu estou esquecendo todas as palavras agora. Mas é para você manter esse cuidado com essa criança. Então, por exemplo, no calor. No frio, a mesma coisa. Se está muito frio, você não vai deixar a criança só com uma fralda. Você vai querer colocar uma roupinha mais aconchegante, com um pano um pouco mais grosso, né? Vai colocar um cobertorzinho. Se, por exemplo, tiver um ar-condicionado, você não vai deixar ele ligado numa temperatura tão baixa, você nem vai manter ligado. Então, a criança era dependente disso. Então, nós, por exemplo, se nós sentimos fome, a gente simplesmente vai atrás de comida, né? Eu vou olhar a geladeira, eu vou olhar o armário, eu vou olhar o fogão, se não tem nada em casa, eu vou comprar uma coisa na rua, né? A criança não tem, o bebê ele não tem essa capacidade. Se ele tem fome, o que ele faz? Ele chora. Ele vai caber o pai, a mãe, o adulto ali, é, de conhecendo o choro da criança, saber o que essa criança quer, né? Se é fome, se é cólica, se é sono, né? Se alguma coisa está doendo, enfim.
Então, a maneira como a criança é tratada vai fazer com que ela perceba se ela é ou não querida e aceita. E isso vai dando início ao desenvolvimento daquilo que a gente chama de autoimagem. Então, tanto na família quanto na creche, o adulto tem que dispensar os cuidados para essa criança de uma forma carinhosa e delicada, para que essa criança ela se sinta acolhida e se sinta amada, e ela vai entender que a sua existência é importante para outras pessoas, né? O professor, por outro ponto, ele tem que ficar atento às necessidades de alguns cuidados nos aspectos físicos e biológicos, sociais, educativos, econômicos, afetivos, né? Então, dentro dos aspectos físicos e biológicos, né, a nutrição é muito importante, e alguns cuidados têm que ser tomados no que se refere à alimentação da criança, e começar justamente pela amamentação, né? E é por isso que a gente vê tantas campanhas aí de aleitamento materno, né? Se é que a gente sabe que até os 6 meses é recomendado que a criança obrigatoriamente só consuma o leite materno. E aí só após os 6 meses, a mãe cuidadosamente, em doses controladas e progressivas, vai introduzindo outros alimentos, né? Vai dando uma aguinha, uma papinha, né? Um caldinho de alguma coisa, um caldinho de feijão, né? O mingau, o leite, né, processado, não mais o leite materno, enfim. Então, como a gente sabe, o leite materno ele tem um valor nutricional muito grande. Ele não tem custo financeiro, porque é produzido naturalmente pela mãe, né? E ele não vale só para a nutrição do corpo, que é algo muito importante, né? Então, o leite materno, além de trazer a nutrição para o corpo, para a criança, para o bebê em si, ele traz proteção contra doenças e também, não menos importante, é uma oportunidade de troca de afeto entre a mãe e o filho, né? Que é um ato muito afetuoso, né? Uma mãe que amamenta o seu filho, então possibilita essa proximidade, né? Esse afeto entre a mãe e o filho. E esse afeto, não se enganem, ele influencia em outras áreas do desenvolvimento, né? Como a gente já viu aqui mais cedo, uma criança que não se sente querida, que não se sente amada, ela vai ter um pouco de dificuldade com relação a todas as outras questões. Então, a apostila de vocês ela traz muitas questões relacionadas à amamentação que eu vou pular aqui para a gente não tomar muito tempo, até porque nosso tempo já está acabando. Então, a apostila de vocês também fala algumas coisas relacionadas ao lanche na escola, né? Porque às vezes a criança ela acaba levando para a escola. Eu não sei se é o caso de repente dos filhos de vocês, ou se já foi, se foi o caso de vocês mesmos, né? É, alimentos moles, pastosos. Então, para uma criança em desenvolvimento, isso dificulta o desenvolvimento dos músculos faciais. Então, uma alimentação com frutas, com legumes crus, com os queijos um pouco mais duros, já contribui para que a criança desenvolva essa musculatura facial e até mesmo para facilitar o desempenho da oralidade. Ou seja, o desenvolvimento dos músculos faciais ele não é só importante pelo desenvolvimento corporal em si, mas porque isso também ajuda na oralidade. Então, muito das dificuldades que as crianças têm, às vezes, na leitura, se deve justamente porque ela não tem uma musculatura facial tão bem desenvolvida. E isso se dá porque ela não conseguiu trabalhar, né? Todo o tempo é comendo aquela papinha, né? Muito tempo nos líquidos, nos pastosos, né? Naquelas coisas que não estimulam o trabalho muscular, né, da face. E também é muito importante a questão de incentivar a criança a comer alimentos saudáveis, não é só dar os salgados, os biscoitos, os doces, né? Então, incentivar a criança a ter uma alimentação equilibrada, né? Assim dizer. Ter um equilíbrio adequado na sua nutrição diária entre os lipídios, né? Os carboidratos, as proteínas, né? Isso é muito importante, né, para o desenvolvimento adequado da criança. Ah, e aí entra a figura do nutricionista dentro dessa equipe multiprofissional, né, que foi comentada mais cedo, porque o nutricionista ele tem a capacidade de elaborar cardápios com refeições mais equilibradas
e que ter nutrientes adequados para cada uma dessas faixas etárias, né? Então, se existe um nutricionista na instituição, é importante que ele seja, entre aspas, obedecido quanto à dieta que ele coloca, que ele estipula, né? E se porventura existe alguma divergência, é bom resolver isso em reuniões, né, com diálogo, com cooperação, cada um apresentando os seus pontos, né? E aí a apostila também fala sobre outras questões, né? A questão da higiene, né, lavar as mãos, que agora é mais importante do que nunca, né? E lavar as mãos antes e após as refeições, né? Depois que você vai ao banheiro, né? Especialmente se a criança evacua, então é importantíssimo que haja, né, essa asepsia das mãos com água, com sabão, né, fazendo a fricção adequada em todas as áreas da mão, né, a palma, o dorso, entre os dedos, inclusive nas suas pontas, que são esquecidas na hora que as mãos são lavadas, né? Isso não vale só para as crianças, vale para os adultos também. Só que o adulto ele não tem o hábito de levar a mão para a boca com qualquer coisa, coisa que a criança já tem, né? A criança, qualquer coisa, ela pega do chão, ela bota na boca, ela passa a mão na cara, e passa na roupa, e passa na mesa, ou seja, a criança ela tem mais propensão a levar para o seu rosto, para a boca, para o nariz, para os olhos, o contato daquilo que ela tem com as mãos. Por isso que é importante a asepsia mais frequente das suas mãos, né? Se a criança, por exemplo, vai brincar no campo de areia, e está com tênis, é importante o professor ir lá, né? Tirar o tênis da criança, é, tirar aquela areia que porventura ficou lá dentro, porque gera desconforto. Se uma pedrinha já deixa a gente desconfortável para andar, imagine um tênis cheio de areia. Então, o professor vai lá, bate um pouquinho, né, o tênisinho de cabeça para baixo, né, de ponta cabeça, para poder tirar aquela areia de dentro, calçar a criança de novo, né? Se é uma creche que tem bebê e o bebê usa fralda, é importante essa questão da troca da fralda, né, ter uma dinâmica, uma rotina de troca de fraldas. Inclusive, coisa que eu achei muito curiosa aqui, né? É, tem até um tutorial explicando como trocar a fralda, né? Então, se vocês podem ter a curiosidade de depois darem uma olhadinha aqui nesse capítulo 3 da apostila de vocês, que traz um conteúdo bem interessante sobre esse cuidado, né? Vamos ver mais o que a gente tem por aqui sobre cuidados, né? É, Questão de tempo de inverno, né? De tempo mais frio, que aí o professor tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque o tempo frio ele deixa a criança mais propensa a ficar resfriada, né? A gripar. Porque o ambiente ele fica propício à proliferação de vírus, né? Por quê? Porque geralmente no tempo frio você faz o quê? Você fecha tudo, você fecha a janela, você fecha a porta, porque você sente frio, e aí o ambiente fechado ele é muito mais propenso à proliferação de vírus. Então a criança pode ficar resfriada com mais facilidade. Então, o professor ele tem que tomar esse cuidado com essas crianças, né, com esses bebês de limpar, fazer a asepsia do nariz, né, devidamente, com material adequado, para não ferir a criança, para não machucar a criança, porque ele vai ter que fazer isso mais vezes. E a gente sabe que, por exemplo, quando a gente está resfriado, ficar passando muito lenço no nariz, né, ou seja um lenço descartável, né, de papel, ou seja uma toalhinha, de tanto você passar, uma hora você irrita, né, o nariz começa a irritar. Então é importante ter todo um cuidado para não irritar, para não ferir a pele dessa criança, né? É, Outra coisa é com relação ao mal-estar da criança, quando a criança tem vômito, diarreia, né? Que é importante o professor também dar essa assistência. Claro, se houver uma equipe multiprofissional, se houver um enfermeiro, um médico, né, para dar esse apoio, é muito importante, né? Um pediatra. ah, mas o professor também tem que ser essa figura ali que vai dar um apoio que seja, né? Não faz parte, alguns professores acreditam que não faz parte dessa função, mas se a criança passa mal, se ela está com enjoo, se ela tem diarreia, se ela tem vômito, a primeira pessoa que a criança vai contar é o professor, né?
Poxa, como a criança gosta de chamar tio, tia, né? Ah, tia, tô passando mal, tia, eu vomitei, tia, eu tô com dor de barriga, né? A criança vai contar com o professor, então por mais que ele acredite que não seja a função dele cuidar nesse sentido, mas a criança conta com ele, então ele vai ter que dar esse apoio inevitavelmente, né? É, a questão do banho, né? Se por acaso a instituição, se a criança passa um tempo mais prolongado, a criança poder tomar banho, verificar, principalmente para as crianças mais menores, né? Para os bebês, verificar a temperatura da água, se a temperatura da água não está muito quente, muito fria, muito gelada, né? Tomar cuidado para a criança lavar de fato todas as partes do corpo, né? A questão do banho é muito interessante também, inclusive aqui o banho tem a apostila também menciona algumas coisas, alguns cuidados relacionados ao banho. A higiene bucal, né? Eu lembro que no meu tempo de educação infantil, a escola me deu uma escova, ela dava escova, né, para as criancinhas, né? Eu tinha 6, 7 anos, então a escola dava a escova, o creme dental. A gente assistia a aula, ia para o intervalo lanchar, e quando voltava, né, tinha uma pia muito grande, larga assim, né? Dava para 5, 10 alunos escovarem os dentes ao mesmo tempo. Tinham 5, 10 torneiras, né? Então eram 5, 10 alunos ali escovando os dentes, né, depois de lanchar. Então, a higiene bucal é muito importante, não só pela questão da prevenção das cáries, mas para controlar a proliferação de outras bactérias que ficam ali nas mucosas, né? Até porque a boca, por ser um ambiente muito úmido, muito umedecido, é, tem uma propensão muito maior, de fato, à proliferação de bactérias, de vírus, né? Então é importante ter essa asepsia da boca, né? Fazer essa higiene bucal após as refeições, especialmente. E cada criança, claro, tem que ter a sua própria escova e o seu próprio creme dental. Outras questões também relacionadas à lesão da pele, né? Um, assim, um machucado, ralou um pouquinho, feriu, né? Alguma assadura, alguma vermelhidão, alguma irritação, né? Ah, e além desse aspecto relacionado ao cuidado diretamente com a criança, com o seu corpo, é importante também o cuidado com o ambiente, né? Ou seja, os armários, as mesas, as cadeiras têm que estar limpos, a gente não pode deixar cadeiras, mesas, armários, estantes, enfim, empoeiradas, né? Com algum tipo, ou qualquer tipo de coisa que, que pode trazer algum prejuízo para a saúde da criança, né? Outro ponto é o chão, né? Se tem bebê que engatinha, né, que fica lá andando pelo chão, o ideal é que o professor, dentro de sala de aula, use uma sapatilha mais fechada, ou que ele use aqueles protetores, né, para o calçado, que ele não traga para dentro da sala a poeira, a terra, né, e outras substâncias que ficam na sola do sapato de quando ele anda na rua, né? Ou até mesmo no corredor, fora da sala, para manter o ambiente mais limpo, né? É, Outra coisa, sanitários, né? Banheiro. Banheiro é outro problema. Então, manter o banheiro limpo, né? As louças sanitárias limpas, o chão do banheiro, manter um ambiente não somente cheiroso, né? Não só um ambiente perfumado, mas ambiente de fato limpo. É preferível que você tenha um ambiente limpo do que um ambiente perfumado, porque o perfume ele pode ocultar a sujeira, né? Até mesmo o próprio odor da sujeira. É importante que o ambiente esteja muito mais limpo do que necessariamente perfumado. Outro ponto é a questão de ter um local adequado para o material pessoal da criança, né? Aí menciona as chupetas, as escovas, escovas, né? Creme dental, pente, toalha especialmente, que é aquela história que as mães sempre brigam, né? Se vê uma toalha jogada em cima da cama, toda embolada, a mãe já fica furiosa ali. Então, toalha sempre estendida, né, totalmente aberta, né, especialmente no local arejado, para que a toalha possa secar, né, não fique acumulando ali já por conta da toalha estar úmida, né, acumulando mofo, fungo, ou seja, abrigando poeira, né. Ah, e também outras questões relacionadas a
comodidade da criança, né? Um ambiente sem muita mobília, né? Ou seja, a comunidade de criança, esse extremo ele não é recomendável, né? Então, para o ser humano, de forma geral, especialmente na infância. Então, computador, videogame, eles são muito ligados, às vezes, à obesidade, à própria obesidade infantil. Então, a criança tem que ser incentivada a praticar esportes e se envolver em brincadeiras que exijam movimentação, que ela, né, movimente seu corpo, trabalhe a coordenação motora, que é algo muito saudável, né? Se existir momentos para pausa, para sono, para a criança dormir. É importante que haja um ambiente adequado para isso, que ela não fique em qualquer posição ou em qualquer ambiente, né? Tem que ter todo um cuidado para isso. A questão do cuidado com um corpo estranho que entra nos olhos, né? Aquele famoso cisco, né? Se alguma coisa entrou nos olhos da criança, ter o cuidado de lavar com soro fisiológico, ou água filtrada, né? É, com a questão do nariz, né, também, verificar se nada não entrou pelo nariz ou nos ouvidos. É, a questão das contusões, né, as quedas, as pancadas, que são muito comuns porque a criança sempre, já corre, ou então se desequilibra, cai, ou esbarra em alguma coisa sem prestar atenção, né? Isso é muito comum na infância. O professor também tem que ter cuidado, né? Aí entra algumas questões como algumas compressas de gelo, as pomadas, né? Tem que ficar muito atento a isso. Ah, vamos ver aqui outras questões também ligadas ao uso de utensílios, né? De brinquedos, a louça que a criança usa para suas refeições, né? Que seja uma louça dela, que ela não compartilhe com outras crianças. É, O que mais aqui? Questão de remédio, não tornar um hábito para a criança a questão de, ela está com uma dor de cabeça, está com uma dorzinha aqui, vou ministrar um remédio sem receita. Então, é uma coisa que vale não só para a criança, como para o adulto também, né? Então, não se automedicar, não automedicar a criança, né? Não empregar na criança remédios sem que ela tenha ali uma receita para isso. Ah, e também, não menos importante, a questão das condições financeiras, né? Então, entregar para a criança as necessidades básicas, né? Água potável, saneamento básico, energia elétrica, vestuário, alimentação, isso tem custos, né? E a criança também precisa de brinquedos, de objetos lúdicos, para que ela possa se desenvolver de forma saudável. E, claro que o professor também pode auxiliar a família, não no sentido de tirar do seu bolso e comprar, mas ele pode encaminhar para serviços públicos gratuitos que possam minimizar essas dificuldades econômicas, né? Então, se de repente a família tem dificuldade com questão de, não consigo pagar a conta de água, a conta de luz, alguns estados, alguns municípios têm programas que custeiam, né? A conta de energia, a conta de água, né? Que às vezes dão, que a gente tem, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Escola, né? Enfim. E os cuidados afetivos, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que mencionar que é a questão de que ninguém consegue dar carinho, a criança não vai conseguir dar carinho se ela não recebe, né? Claro que existe limite, né? A criança precisa de limites até certo ponto, mas esses limites não têm que ser tão acentuados e a criança não precisa ser todo o tempo não precisa ter todo o tempo, assim, puxar a orelha, não precisa o tempo todo ser chamado a atenção, todo o tempo brigando com a criança, não, não faz isso, não, isso não pode, não, sabe? É interessante que a criança tenha uma liberdade, que ela possa fazer certas coisas, mas que o limite também seja estabelecido pelo pai, pela mãe, por meio de algumas regras. E isso também leva muito à questão da violência doméstica, né? Que, assim, isso é muito polêmico, porque a gente já vai encerrar porque o nosso tempo está acabando. Vai finalizar nisso aqui. Isso é muito polêmico porque, assim, criança, inevitavelmente, ela às vezes nem sempre consegue entender o comando que o pai e que a mamãe dá. Então, o que acontece? O pai e a mãe às vezes têm paciência, ele se irrita, né? E aí começa a brigar com a criança, e quando chega em casos extremos, ele começa a bater na criança. Então, claro que assim,
Quem nunca tomou uma palmada aqui na vida? Eu não sou defensor de agressão, eu não estou aqui para tomar partido sobre dar uma palmada ou não dar uma palmada numa criança. Eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou se isso é errado. Mas quem de nós aqui na sua vida nunca apanhou da mãe, do pai, né, por conta de ter feito alguma coisa errada, né? Então, levou uma palmada que seja, porque por meio do diálogo alguma coisa não estava se resolvendo, né? E tem casos realmente que a violência doméstica era algo muito mais constante, né? Então, essa violência doméstica, ela não causa só a dor física na criança, né? Mas ela faz a criança entender que é como se ela não merecesse amor, é como se ela não merecesse carinho, é como se ela não merecesse atenção. E isso traz problemas emocionais muito graves para a criança, né? E assim, é muito importante saber dosar isso, né? Ter a paciência de entender que a criança, ela é uma criança, ela não é um adulto, né? Que tem a compreensão de um adulto. Ela é uma criança. E cabe, então, a você, pai, mãe, entender que ela precisa passar por esse momento de formação, por assim dizer, né, de entender o certo e o errado, e ela sozinha não consegue isso. Então, somente o pai e a mãe conseguem dar esse norte. E se o pai e a mãe só conseguem dar esse norte para a criança por meio da agressão física, a criança vai entender que tudo na vida ela vai resolver por meio da violência. E aí nós geramos adultos frustrados, violentos, ignorantes, né? Que geram o que muita gente vê hoje na sociedade. Então, muitas das pessoas que nós vemos aí, criminosos, né? Que não vou dizer que são todos os casos. Teve gente que teve boa criação e está nesse mundo perdido porque quer. Mas em muitos casos que a gente vê de pessoas que vivem à margem da lei, são pessoas que não tiveram uma boa educação de pai e mãe em casa, né, que foram criados na base da violência, que qualquer coisa apanhavam, né, que pai e mãe agrediam, às vezes espancavam. Então a pessoa cresce entendendo que revoltada, né, cheia de maus sentimentos, e ela entende que aquilo, né, quando se torna adulta, aquela pessoa vai achar que tudo tem que ser resolvido na base da violência. Esse é o grande erro. Então é importante saber dosar. Não é que a criança. Isso é um critério muito subjetivo e é muito de cada um de vocês, né? Não é que a criança não deva nunca apanhar ou que, né, que não deva nunca tomar uma palmada, que seja certo ou que seja errado. De novo, não estou aqui para valorar se isso é bom ou ruim, certo ou errado, né? O importante é não fazer disso uma prática recorrente, constante, né? A ponto de se tornar um abuso, a ponto de se tornar é, violência doméstica propriamente dita, e disso não se tornar até o espancamento. Ainda mais quando se trata de criança, que tem uma força muito inferior à de um adulto, né? Porque isso traumatiza a criança não pela dor física, né? Claro, não deixa de existir. A dor física existe. Uma palmada que uma criança leva com a força da mão de um adulto dói, machuca, né? Que a criança chora muito mais pela dor física, mas dentro dela ela vai entendendo que é como se ela não merecesse sentir um amor, o carinho do pai, como se ela só merecesse apanhar, 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 apanhar e apanhar, né? E é por isso que às vezes muitas crianças são retraídas, elas sentem medo, quando elas fazem algo errado, elas sentem muito medo, né? Eu já tive conhecimento de crianças que, quando faziam alguma atividade errada, que o professor dizia que alguma coisa naquela atividade daquela criança estava errada, a criança se desesperava, porque ela achava que o professor ia bater nela. Isso é um reflexo de como a criança é tratada em casa, entende? Então, não se enganem, se vocês que têm filhos pequenos que vão à escola. O comportamento dos filhos de vocês na escola é reflexo de como eles são educados em casa. É reflexo disso. Então, não se espantem quando os filhos de vocês ou quando os alunos de vocês apresentarem comportamentos estranhos, anormais, assim, muita agressividade ou muita introversão, né? Isso é reflexo de como essa criança é tratada em casa. E dependendo do nível, do grau dessa situação, é importante a ação junto à coordenação pedagógica e junto à família para remediar essa questão que pode traumatizar essa criança para o resto da vida,
certo? Estou liberando os microfones de vocês aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Perguntar algo bem rapidinho que o nosso tempo já está estourando. Alguém quer contribuir de alguma forma? Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. turma. É muito importante esse tema que o senhor está abordando. Eu acho assim, no meu achismo, serve muito tanto para os pais quanto para os professores, né? Porque, na verdade, os verdadeiros professores das crianças os próprios pais, né? Que estão dentro de casa, que estão ajudando, que estão ali ensinando desde quando nasce, né? Que vai ensinando as Uhum. primeiras coisinhas todas simples, que a criança tem que aprender, né? Então, eu acho que isso é muito importante, o que o senhor está abordando aqui no seu tema. Eu acho que isso aí vale tanto para os estudos quanto para a vida, né? E que conta muito, né? A gente, como professor, realmente a gente não se vê numa situação de ter que, por exemplo, cuidar de uma criança, como o senhor estava falando anteriormente aí, sobre uma criança passar mal, vamos supor, ter diarreia, ter vômito, ter coriza, essas coisas. A gente ter que auxiliar a criança como se a gente fosse um pai ou fosse uma mãe, né, da criança. Realmente a gente não vê uma situação dessa, não. Às vezes a gente acha que não pensa bem sobre isso, né? A gente pensa que professor é só chegar e dar aula, né? Mas não é realmente dessa forma, como o senhor estava explicando aí. Se a gente for trabalhar com maternal, a gente vai trabalhar praticamente que nem o que a mãe e o pai fazem em casa, né? Sim. Inevitavelmente é muito isso porque a criança está lá nos cuidados do professor, né? Então, o professor, inevitavelmente, nesse tempo, pelo menos, ele vai exercer esse papel de mãe, de pai, né, da criança. Olá, professor, boa noite. Olá, boa noite, Odileia. Aí é a questão também da criança apanhar assim em casa, né, professor? Porque às vezes a gente recebe a criança na sala de aula e você vê que aquela criança sai batendo nos colegas, não faz as atividades, atrapalha os outros, né? E aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa em relação à criança, a gente descobre que o pai às vezes é alcoólatra, ou a mãe, ou é usuária de droga, e aí essa criança apanha, né? E quando chega na escola, ele não quer interagir com as outras crianças. A intenção de ir para a escola é só para bater nas outras. Eu já vi isso Ou, acontecer, professor. ou para fugir do pai e da mãe que abusam da criança quando ela está em casa. Sim, isso mesmo. Essa parte também é muito dolorosa na infância, né, nessa criança, né? Muito triste mesmo. E isso não se aplica só para a gente finalizar essa questão, que assim, a gente já está estourando nosso tempo quase 10 minutos. Essa é uma questão que não se aplica só para crianças, né? Às vezes com vocês, eu falo pela minha experiência como professor, que eu já percebi situações dentro das minhas salas de aula, eu sou professor da instituição há mais de 2 anos, e eu já percebi situações em que comportamentos anormais de vocês, para ver como eu conheço vocês, né? Pelo menos nas aulas presenciais era muito mais fácil conhecer vocês. Então, alguns comportamentos anormais que eu percebi em alguns alunos, eu olhava assim, eu poderia até, tipo assim, brigar com o aluno e dizer, ô, para com isso, não faz isso. Às vezes o aluno dá uma resposta atravessada, né? E eu olhava para aquilo e digo, não, mas essa pessoa, esse aluno, ele não é assim, tem alguma coisa errada ali com ele. Então, quando eu já teve uma experiência muito parecida de um dia eu estar aplicando prova numa turma de administração, que eu também sou professor do quadro de administração, e né, quando eu fui aplicar aquela prova, percebi que teve uma aluna que estava muito irritadiça, chegou até a me responder de atravessado. Não que ela devesse me tratar pão de ló, né? Mas me tratou com uma certa arrogância e eu fiquei sem entender, poxa, mas essa aluna sempre me tratou tão bem, sempre foi brincalhona, por que que hoje ela tá assim, né? E eu preferi não questionar na hora, né? A gente sempre espera a poeira baixar um pouco e na outra semana eu fui conversar com essa aluna e
ela tinha me dito que pediu desculpas, né, claro, e me contou que estava passando por uma situação muito delicada em casa no casamento. Então ela foi para a faculdade só para fazer a prova mesmo e estava muito abalada emocionalmente. E aquilo influenciou com a forma pela qual ela havia me tratado. Então, isso não reflete só em crianças, reflete em adultos também. As relações na sala de aula, elas são muito influenciadas com tudo aquilo que nós vivemos em casa, né? Então é importante, né? Mas claro que o foco dos estudos que a gente fala aqui são as crianças, né? E a criança, ela não, às vezes, não tem a capacidade de expressar os seus sentimentos. Então, no exercício do ofício de vocês, sejam atentos a isso, né? A questão de vocês olharem assim, mas essa criança aqui tem alguma coisa errada com essa criança, tem algum assim, tá estranho, ela não tem esse comportamento, ela tá muito retraída, ela tá muito no cantinho dela, ela não quer socializar, ou ela tá muito agressiva, ela qualquer coisinha ela já quer bater no coleguinha dela, né? Esses são reflexos de que a criança ela tá passando por algum tipo de anormalidade dentro da sua casa. Então, o professor vai olhar essas situações e ele vai vendar os seus olhos para isso? Claro que não, né? Então, ele vai ter momento ali de chegar, não. Olha, coordenador pedagógico, olha, pai, mãe, família, essa criança está apresentando esse comportamento. O que, que a gente pode fazer para resolver isso? É um esforço conjunto, né? De resolver esse problema dessa criança, né, esse comportamento que ela está apresentando, descobrir a raiz, a origem do problema e ir em busca de soluções, de respostas, né, para esse problema, certo? Eu queria poder abrir espaço para a gente conversar mais, mas a gente já estourou nosso tempo em 10 minutos. Então, eu arbitrariamente preciso encerrar a aula de hoje, tá, gente? A gente pode ter no futuro alguma outra oportunidade para debater mais sobre esse assunto que eu acho muito válido. A aula de hoje, particularmente para mim, foi muito prazerosa até, apesar da gente não poder adentrar tanto em muitas coisas. Mas eu vou tentar tirar um dia para a gente compartilhar um pouco dessas práticas pedagógicas, essas experiências, né, com relação ao desenvolvimento e o comportamento das crianças, que eu acho que é um assunto muito válido, especialmente para a área que vocês estão estudando hoje, tá bom? Então, eu arbitrariamente, infelizmente, preciso encerrar a aula de hoje, já estouramos nosso tempo. Muito obrigado pelo tempo aqui, pela paciência de vocês, pela atenção de estarem aqui e pelas contribuições, né, as colegas aí que contribuíram. E a gente volta, portanto, lembrando, sexta-feira, tá? Sexta-feira, às 8h20, a nossa aula de reposição, tá bom? Nossas duas aulas de reposição serão na sexta-feira, a partir das 8h20, certo? Então, muito obrigado a todos, senhores, obrigado pelo tempo de vocês, tenham uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira.